Primeiramente, obrigado, Senhor Presidente, pela entrevista. Sabe, minha primeira pergunta, antes de falarmos sobre a guerra no Oriente Médio, vamos falar sobre a guerra. O senhor está nessa guerra há 4 anos. O senhor pode me descrever a situação atual da guerra que está enfrentando desde as invasões da Rússia? Ah, então, a situação eu acho que é essa, sabe? Uma situação muito difícil e nós temos, claro, enfrentamos dificuldades todos os dias. Durante todos esses 4 anos de invasão em grande escala, e é agressão russa, continua sendo a mesma coisa, e isso é uma pena. Não há poder hoje, não vemos no mundo um poder que realmente possa parar Putin. Bem, quero dizer, isso porque você sabe que é difícil, porque antes dessa invasão as pessoas tinham relações com os russos, algumas relações económicas, geopolíticas e etc. E é uma pena que até agora nem todos colocaram sanções contra a Rússia. Não pararam. Os benefícios do petróleo e do gás, das vendas de energia que a Rússia definitivamente gasta só em armas e depois nos atacando. Ou, como você vê agora, sim, dando inteligência e drones para o Irã. É compreensível, mas o que nós temos? A Rússia não conseguiu nenhum objetivo que eles queriam desde o começo. Eles realmente ocuparam parcialmente a Ucrânia. São territórios temporariamente ocupados, mas é território ucraniano. Nossa terra, nossas casas estão lá. E claro, nunca vamos aceitar esses territórios como russos, judicialmente, de direito e de facto entre nós. Então, e claro, a Rússia quer ocupar todos nós e destruir nossa identidade. Eles não nos veem como um país soberano e independente. Não enxergam isso. Sim, e os americanos, graças aos americanos e à equipe do presidente Trump, eles tentaram e ainda estão tentando. Então esperamos que eles exerçam mais pressão sobre o Putin, porque caso contrário, o Putin ele não tem medo de muitos países e líderes diferentes. É por isso que esperamos que os Estados Unidos tenham que ser mais fortes e exercer uma pressão mais forte sobre os russos. Mas o que vemos agora, acho que vemos agora que há algumas medidas e outras medidas na política de sanções. Isso não é útil para nós, porque a Rússia vai se beneficiar com a venda de petróleo e, claro, eles vão direcionar todo esse dinheiro para a indústria de armamentos. Sim, e esse é o problema no campo de batalha, principalmente na linha de frente. Sim, a situação é difícil, mas a Rússia não tem possibilidades de realizar operações ofensivas bem-sucedidas. Eles não têm força para isso. E nós temos muitas grandes zonas de morte por causa do uso de drones, acho que você entende isso, e principalmente FPVs no campo de batalha. Então são dezenas de quilômetros entre nós. Então, nem mesmo artilharia, nós não usamos muita artilharia por causa da longa distância entre nós, entre nossas forças e os inimigos. Então, é assim que estamos. Então, na linha de frente, não vemos avanços bem-sucedidos. Há muitas perdas na linha de frente, é verdade. A Rússia tem 6 vezes mais perdas, mas não estamos felizes por termos isso. Quer dizer, de qualquer forma, de qualquer maneira, nós temos perdas. Então, ficar feliz é parar as mortes. É assim que estamos com a economia. Você sabe que temos apoio financeiro dos europeus e isso nos ajuda. E podemos comprar algumas defesas aéreas do lado americano. Usando o programa, diferentes programas, incluindo o programa Pérola, sim, podemos conseguir o PAC 2, PAC 3 para defesa aérea. Isso é importante. E nas cidades, a Rússia tentou fazer isso e eles realmente nos atacaram de forma massiva. Cada dia tínhamos 350 ou 500 drones iranianos Shahid todos os dias, dia e noite, principalmente à noite, mas agora também de manhã. Tivemos ataques, então é isso, ataques difíceis. Precisamos de defesa aérea. E claro, criamos várias tecnologias diferentes, como drones, interceptores, drones baratos.
E nós os fabricamos em grande quantidade, centenas por dia agora. Mas não é suficiente quando você, por exemplo, quer destruir 100% de todos esses ataques. Mas não é suficiente. Porque você precisa de mísseis antibalísticos e muitas dessas coisas. É uma pena que não tenhamos instrumentos antibalísticos, sistemas de nossa produção, mas vamos ter com certeza. Mas não agora. Agora. Ainda não criamos isso. É uma pena. Esse é um grande, grande problema. E a Rússia atacou o fornecimento de energia e água, tudo para criar o caos na Ucrânia. Não só na capital, aliás, mas em todo lugar. As pessoas tinham eletricidade por 3, 4 horas, não mais do que isso. Não tinham aquecimento durante os menos 20, 25 graus. Então foi um período difícil. Mas agora esse inverno já passou. E nós vencemos esse terrível inverno russo. Nós o chamamos de inverno russo, mas foi terrível. Mas nosso povo é mais forte do que os desejos de Putin. E é por isso que agora esse desafio ficou no passado. Mas em breve teremos o verão e ainda temos muitos ataques contra nós. Então é aqui que estamos. Mas nossos soldados são bons e realmente têm feito progresso em tecnologias, em operadores de drones, em sistemas de guerra eletrónica. Então agora há muitos novos desafios da guerra. Aliás, posso-te dizer que haverá ataques de IA, ataques de drones com IA, e esse é outro passo nesta guerra. Então, com certeza, acho que vamos mudar também o nosso sistema e a cada dia precisamos mudar. Caso contrário, seremos mais lentos que os russos. Precisamos ser rápidos porque eles são maiores. Presidente, o senhor foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a alertar sobre esses drones Shahed iranianos. Estamos vendo o que esses drones estão fazendo atualmente. O que o senhor pode dizer sobre seus alertas e pensamentos atuais? Sabe, tivemos uma experiência terrível com esses drones. E a primeira noite do início da guerra em grande escala havia começado. De mísseis, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, todos os tipos de mísseis, tudo que a Rússia já tinha, de dois territórios, da Rússia e de Belarus juntos, eles nos atacaram e, claro, foi terrível. E depois tentamos encontrar uma maneira de destruir os mísseis e de salvar as pessoas, os civis, a eletricidade, a energia. E durante isso, os iranianos deram a primeira leva de Shaheds. Eu me lembro desses primeiros 1000 Shaheds que eles deram aos russos. E tentamos nos conectar com os iranianos. E nós tínhamos conexão com eles, aliás. E tínhamos essa conexão no nível de inteligência. Pedíamos que não dessem armas, pois, caso contrário, como no caso do Shahed, matariam nossos civis e vocês seriam aliados. Eu disse a eles: vocês serão aliados. E eles responderam: não, 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 não somos aliados nisso. Vendemos aos russos essa parte dos Shaheds e serão 1.200 ou 1.300 e só isso. Mas isso não era verdade. Eles mentiram, claro. Então eles deram não apenas milhares, mas muitos milhares desses drones. Eles deram licenças para eles e isso foi, eu acho que isso, quer dizer, para nós foi muito difícil. Foi um desafio porque eles deram licenças de produção e criaram e ajudaram eles com 2 fábricas para administrar e construir 2 fábricas. E nos primeiros dias, quando eles operaram esses drones, eles ajudaram, treinaram eles e etc. Não são drones de defesa. Aliás, quando falamos sobre isso e tentamos comparar alguma coisa, não podemos comparar, por exemplo, defesa aérea. O que os americanos e europeus nos deram foi a defesa aérea, que usamos para nos defender. E eles deram para eles os Shahids. Os Shahids não são de defesa, os Shahids são de ataque. E desde esses momentos, tivemos milhares e milhares desses Shahids. E claro, quando tentamos conversar com todos os nossos parceiros, aliados, diferentes países, não só europeus,
Estados Unidos, Oriente Médio, com quem conhecíamos, dissemos: olha, sim. Claro, é muito difícil encontrar um instrumento contra balísticos. Sim, claro, é terrível e pode destruir muitas coisas, mas você precisa saber sobre os balísticos. Eles podem ter dezenas ou vão ter centenas. Mas quando você fala sobre Shaheeds e drones semelhantes com essas tecnologias, você verá dezenas de milhares ou centenas de milhares desses drones. E você não será capaz de destruir. Usando PAC-2, PAC-3, novas tecnologias ou Barak-8, o que os soldados israelenses têm, não importa. Ou algum T, o que a França tem, não importa quais tecnologias você tenha. Você nunca vai produzir um número tão grande de mísseis e tão baratos quanto os Shaheeds. Quer dizer, se você comparar, sim, o preço dos mísseis balísticos e de defesa com o Shahed, então foi isso que eu disse. Vai ser um desafio. E agora vemos que a Rússia começou a se mover. Eles estão mudando em relação ao número de mísseis. Começaram a diminuir a produção de mísseis. E para aumentar o grande número, o grande volume de drones, drones diferentes, não só os Shaheeds, agora outros drones, drones mais baratos, eles vão optar por drones cada vez mais baratos. Mas ter centenas de milhares desses drones, é aí que estamos. E agora a Rússia está dando aos iranianos drones Shahed. Sim, tenho certeza. Vimos alguns componentes de um dos Shaheeds que foi destruído em um dos países do Oriente Médio. Sim, desculpe, não posso dizer porque combinamos não revelar publicamente o país. Vimos alguns componentes, eram componentes russos, sabemos disso porque os iranianos não produziram isso. O senhor está dizendo que os russos ajudaram os iranianos a aprimorar os Shaheeds, que agora atacam bases dos Estados Unidos e países do Golfo. Eu sei desses Shaheeds. O que vimos alguns componentes, sim, mas é o que foi compartilhado conosco. Na verdade, estou compartilhando o que recebi da nossa inteligência com você. Sim, então há componentes russos desses Shaheeds que vimos, os componentes que vimos parcialmente, alguns componentes, são componentes de produção russa. Acho que isso mostra que os russos também ajudaram, como os iranianos fizeram no início da guerra ao fornecer os Shaheeds. Agora, claro, depois dos ataques ao Irã, eu acho que algumas instalações foram destruídas. Não sei o volume do que foi destruído, mas tenho certeza de que foi por ataques massivos. Por isso, acredito que a Rússia os ajudou. É, mas não é certo. Sim, sim, por favor, por favor. Vou dizer uma coisa horrível, porque parece que o Irã teve 4 anos para aprimorar os drones Shahed na sua população. Eles aprenderam com o que os russos fizeram e melhoraram os drones Shahed. Então, é difícil dizer, mas a Ucrânia foi meio que um campo de testes para esses drones. No final das contas, Não, é verdade. Você não pode nem comparar a primeira geração do Shahid, que era no começo da guerra, com o Shahid de hoje. São drones diferentes, sabe? Eles têm versões diferentes, tinham outra velocidade, novos motores e muitos outros drones diferentes que são parecidos com os Shahids. Por exemplo, quando organizamos o sistema de grupos móveis, são os grupos móveis que destruíram Shahids, nossos grupos móveis. Foi o nosso know-how, como posso dizer, sim. E quando organizamos isso, e foi há cerca de 2 anos, quando eles passaram para outra versão do Shahid, e tentamos destruí-los com grupos móveis, mas então vimos que não dá para destruí-los. Porque era uma versão nova, sim, e depois veio outra versão. Então, cada vez que mudávamos as tecnologias, eles, claro, tinham essa experiência. Uma experiência sangrenta com o nosso povo, na nossa terra, e eles atacavam apenas civis. Porque você não pode aprimorar a nova versão, você não pode se aproximar de uma nova versão. Se você não usar milhares deles, e onde você pode usar milhares, na maioria das vezes não é no campo de batalha, os Shahids não eram utilizáveis. No campo de batalha, na maioria das vezes, eles usam 99% dos Shahids,
especialmente para praticar em civis. Senhor Presidente, o senhor ofereceu sua assistência aos países do Golfo. Qual é o grau de disposição agora para obter suas tecnologias contra esses drones? Não, não foi uma proposta minha, era mais sobre como ajudar na defesa. Nós entendemos o que eles vão fazer porque eles têm, eu acho, a mesma prática que os russos tiveram em nosso território. Eles definitivamente precisam levar as pessoas ao caos. Isso significa que eles querem matar o máximo possível de civis, depois querem destruir energia, petróleo, gás, energia, qualquer tipo de geração de energia e, nesse sentido, qualquer tipo de geração de eletricidade. Porque faz calor no Oriente Médio, é compreensível que chegando mais perto do verão vai estar muito quente. E eles vão fazer de tudo para não haver possibilidade do país fornecer eletricidade para as pessoas. Então, para não ter condições e etc. Então, para não ter água potável, muitas dessas coisas, esses desafios, e claro, aeroportos, eles definitivamente vão tentar causar problemas com os radares, destruir todos os radares, destruir as infraestruturas dos aeroportos e portos. Claro, então, e claro, estamos prontos. Eu disse que vamos enviar três grupos dos nossos especialistas, especialistas muito profissionais, especialistas militares, sim, e eles vão analisar os sistemas de defesa deles. Então é difícil, sabe, pela distância entre o nosso país e os Emirados, ou o Catar, ou a Arábia Saudita, ou outros países, é difícil de entender. Você precisa estar lá e ver como está funcionando. Então, se eles precisam da nossa experiência, é aí que estamos agora. Agora, três grupos estão lá. Você afirma ser cedo para saber o nível de assistência. Porque a sua tecnologia é incrível, vocês construíram algo em 4 anos, do zero, do nada até o final. Sim, mas você sabe, isso, tipo, são questões de governo, sabe? Nossos caras são. Então, eles, quero dizer, isso. Eles foram convidados e, claro, eu enviei imediatamente. Porque é uma questão de pessoas, é sobre defender vidas. Mas eu sei como funciona, sabe? Em alguns países todo mundo tem medo de abrir, sabe? De abrir o sistema, de mostrar o verdadeiro sistema de defesa aérea. E nossos especialistas poderão ajudar se eles estiverem envolvidos na situação. Então agora cabe aos países decidir como utilizar nossa experiência e como compartilhar as informações com eles. Então, se recebemos essas informações, claro, 100% daremos nosso feedback e nossa ajuda onde pudermos. Na sua opinião, qual deveria ser o objetivo final da guerra israelo-americana contra o Irã? Não, você sabe. Às vezes, sabe, às vezes existem alguns objetivos. E alguns objetivos públicos e outros não públicos. E eu não tenho informações tão detalhadas sobre isso, sabe? Mas às vezes uma guerra longa não é boa para ninguém. Quer dizer, para nós, e mesmo no caso de a Rússia ser a agressora no nosso caso, mas de qualquer forma, queremos que o mundo os pare o mais rápido possível, porque uma guerra longa traz muitas perdas, então não é bom para o mundo todo. Os objetivos públicos são mudar o regime do Irã. E porque o regime iraniano não queria fazer um acordo com os americanos e com Israel sobre não usar uma arma nuclear. Então, quer dizer, isso é muito oficial e não estou dizendo que não seja verdade. Quer dizer, quando você começa qualquer tipo de operação ou quando está em guerra, muitas coisas diferentes podem mudar durante a guerra. Porque se a guerra é unilateral, e então se você tem uma guerra longa, sabe, muitas coisas podem mudar durante a guerra.
Por isso, para mim, é muito difícil dizer todos os objetivos, quais todos os objetivos desta guerra. Realmente, isso Na sua opinião, se a guerra terminar sem mudança de regime, isso é uma oportunidade perdida? depende, por exemplo, a a questão é o que virá depois. Então, o que virá depois? Quais serão os próximos passos? O que acontecerá com as pessoas? E o regime não está mudando. Por exemplo, como você disse, sim, talvez as relações entre os Estados Unidos e esses novos representantes mudem, mas não tenho certeza de que será assim. Quero dizer, realmente, estou compartilhando com você, não tenho certeza de forma alguma se os Estados Unidos podem parar a guerra. Eu acho, sabe, eu acho que isso melhor de qualquer forma. Quer dizer, isso se a guerra vai acabar, porque você, quer dizer, guerra longa, mais países de ambos os lados. E nós não sabemos qual será o desafio da manhã. E é por isso que eu acho isso muito perigoso, eu acho. Então, Você se encontrou com o Sr. Pahlavi alguns dias atrás. Você pode nos contar um pouco como foi o encontro entre vocês e por que você decidiu se encontrar com ele? não, porque eu acho que muitas pessoas no Irã, realmente civis, querem viver uma vida normal e serem livres. E é difícil, com essa atitude em relação às pessoas, com essa atitude que o regime tem com a sociedade, é difícil ter uma vida livre e etc. Eu me encontrei com ele, é a segunda vez que me encontro com ele. Ele me pediu, ele queria se encontrar e falar sobre o futuro. Ele entende que não temos relações entre nós e os iranianos, porque o Irã ajudou os russos com os shahids e não só os shahids. Tivemos problemas quando perdemos um avião civil. Se você se lembra, sim, eles atacaram, e eu falei com o presidente iraniano. Naquela época, eu falei por telefone e disse: Olha, vocês estão errados, têm que reconhecer isso. E eles me disseram: Não, não tem a ver connosco. Eu disse: Não, tem a ver com vocês. Então vimos tudo, sabemos dos detalhes e pedi muito para ele ser mais aberto. E eu enviei meu grupo de especialistas. E claro, os especialistas descobriram que eles realmente destruíram nosso jato e tantas pessoas foram mortas. E quando encontramos os elementos e eles reconheceram, sim, disseram que foi um erro. Desde aquele período, nós queríamos apenas responsabilização, queríamos que o Irã simplesmente aceitasse que matou essas pessoas. E que haverá um tribunal, e o tribunal tomará uma decisão. E que eles precisam dar algum apoio às pessoas que perderam seus familiares e etc. E eu pensei que nós iríamos encontrar ah, s- uma maneira civilizada de lidar com essa situação, mesmo sendo uma tragédia, uma grande tragédia para a nossa nação. Sim. Mas eles, não nós, eles não encontraram essa vontade de fazer isso. E depois disso, durante o início da guerra em grande escala, quer dizer, eles aceitaram isso novamente, que eles não são aliados da vida realmente, que eles têm sido aliados da Rússia. E é assim que estamos nessas relações. Presidente, vi que os iranianos ameaçam o senhor ou a Ucrânia por oferecer ajuda aos países do Golfo. Olha, nada de novo. Ouvi durante esses 4 anos muitas mensagens diferentes. Para nós é muito importante os Estados Unidos e o Oriente Médio, os representantes do Oriente Médio, os líderes. Eles pediram drones interceptores. Aliás, pediram nossa experiência sobre defesa aérea. Defesa aérea, isso não é um imposto. Então é por isso que todos os instrumentos que nossos parceiros nos pediram, disse que forneceremos nossa experiência em defesa aérea e todos os instrumentos para ajudar na defesa. Posso afirmar com certeza que o senhor não teme essas ameaças iranianas.
Não, nós não temos medo de nenhum tipo dessas mensagens. Recebemos esse tipo de mensagem todos os dias. Durante os últimos 4 anos, no mínimo 4 anos, mas na verdade 12 anos, por isso não é algo novo para nós. Sim. É por isso que conseguem viver com suas próprias palavras. Falou com o primeiro-ministro Netanyahu desde o início da guerra? Desta guerra no Oriente Médio, Guerra do Oriente Médio é sobre o Irã? não, não conversamos. Acho que conversamos. We spoke há alguns anos, acho que há 2 anos, da última vez. Sim, nessas 2 semanas não conversámos ainda. Não, era algo técnico. Eu entendi com o tempo. Algo assim. Mas você não conseguiu falar com ele, ou algo assim. Porque a minha pergunta é, de novo, parece que você tem muitas maneiras de ajudar. Minha equipe relatou que a equipe israelense nos procurou perguntando sobre conversar com o primeiro-ministro. Dissemos que estávamos prontos. Qual será a sua mensagem para o primeiro-ministro quando você falar com ele? Não, ele tem o que quer e desculpe, ele tem o que eu preciso. E eu tenho o que ele precisa. Então, estou pronto para esse diálogo. Acho que é um diálogo importante. Você tem alguma mensagem para os israelenses nestes dias? Como país, vocês já enfrentaram guerras, mísseis e drones nos últimos 4 anos. Qual seria a sua mensagem ao público israelense? Acho que vocês têm uma longa história e muita experiência de como viver sob ataques. E é por isso. O que posso dizer, Drotara? Conheço muitos ucranianos. Se você sabe, e sim, espero que as pessoas não percam seus parentes, suas pessoas mais próximas e, antes de tudo, seus filhos, porque esse é o nosso futuro. Essa é a nossa vida. Desejo menos perdas durante qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de ataque, qualquer etapa desta guerra. Como você acha que a guerra no Oriente Médio vai impactar a guerra na Ucrânia? Se isso vai impactar, é claro. Não, nós já vemos agora o impacto. Como eu disse sobre energia, o déficit de 18 a 20% de petróleo no mundo, nós vemos isso. Então, os preços já aumentaram, quer dizer, estão aumentando. Depois temos um problema com a defesa aérea, já existe um grande déficit. Já havia um déficit com todos esses mísseis, esse tipo de míssil. Os Estados Unidos produzem cerca de 60, 65 mísseis por mês. Não é muito, sabe? Especialmente até mesmo para um país e para uma grande guerra. Mas não estou falando de vários países. Então, defesa aérea, energia. E eu espero novamente que minha estimativa não é boa. Se a guerra for longa, Mas isso vai impactar a guerra no Oriente Médio? Vai impactar, na sua opinião, as chances de paz na Ucrânia? Algum tipo de acordo de paz? sim, claro, porque o senhor presidente dos Estados Unidos agora está focado no Oriente Médio. Isso significa que não temos muito tempo para negociações. Tentamos negociar em formato trilateral, mas nesse formato precisamos da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão focados na guerra com o Irã. E é por isso que não contamos com eles e por isso já adiamos isso 2 vezes. A reunião, também trilateral, tem influência sobre os russos. Os russos não querem ou têm medo de ir aos Estados Unidos para uma reunião trilateral. E os americanos não estão prontos para ir a algum emirado do Oriente Médio ou para algum lugar na Europa, Suíça ou Turquia e etc. Por causa dessa guerra. Então, isso já tem uma influência negativa e teve impacto sobre isso. Acho que nosso tempo está acabando. Então, há algo importante que você queira dizer para entendermos sua situação? Como isso se conecta ao Irã? Sobre as ameaças que você quer mencionar como mensagem final? Eu falei sobre isso várias vezes.
Tentei explicar isso. A Rússia é um grande, eu sei, grande conhecimento durante esses 4 anos de invasão em grande escala. Isso é um grande aprendizado no campo de batalha. Essas são novas tecnologias. Baseando-se em tecnologias iranianas, isso é uma nova prática, como usar as forças terrestres durante uma guerra longa, em diferentes condições climáticas. Sim, e é por isso, e claro, é uma quantidade enorme que eles colocam na indústria de defesa. E eu disse que tudo isso terá impacto em outras regiões. Eu sempre falei sobre a África, e sempre falei sobre o Oriente Médio, e sempre falei sobre a Europa, porque a Rússia tem interesses no Oriente Médio. Eles tinham aliados, conexões com o antigo regime sírio e com o regime iraniano. E também eles têm interesses com a Coreia do Norte, seus aliados. E têm interesses na Europa, como dividir a União Europeia e etc. Por isso disse que isso terá grande impacto. Agora, veja, mesmo sob ataques, os iranianos estão respondendo. E você vê isso. E os países do Oriente Médio não estão realmente, quero dizer, prontos para se defender de ataques tão massivos. Então é isso que estou tentando dizer. Sim, parar a Rússia significa parar muitas guerras diferentes. Você sente que hoje o mundo te entende melhor? Espero que sim, não sei, vamos ver.